Está no ar mais um episódio do VoxCast, o episódio da Vox to You, a maior escola de oratória e comunicação da América Latina. E a convidada de hoje, ela tem o quê e a magia? A magia de uma boa advogada, mas a magia de uma boa comunicadora. Senhoras e senhores, estou aqui com a nossa Ruth Oliveira. Seja muito bem-vinda, minha Ruth. Obrigada, titia Julie, meu patuzinho. Meu patuzinho de açúcar. Um brinde, como nós costumamos fazer na pós. E afinal de contas, a gente não começa nada sem um bom brinde. Jamais. Estudos apontam que beber sem brindar não pode. Então, Com certeza. fazendo aqui, Thank dona you. Ruth. Muito bem. E Ruth, que também tem um quê e um amor por nosso patuzinho de meu Deus. Hoje eu queria ouvir um pouquinho de como é esta mulher. Porque se você acompanha essa mulher nas redes sociais, você olha e você pensa, não, o dia dela tem 48 horas, que o meu não tem. Como é possível? Eu sei que tem uma coisa que liga tudo, que é o amor pelo que você faz. Isso a gente percebe de uma forma muito latente. Mas, Ruth, como dar conta de tantas demandas diversas, com tanta paixão como você faz? É uma pergunta que me fazem de forma recorrente. Como você aguenta dar conta de tudo? E não, gente, não é possível dar conta de tudo. A gente só tem uma agenda bem ajustada. Porque se os compromissos estão na minha agenda, eles irão acontecer. Minha realidade hoje é de uma advogada empreendedora, que é o que eu amo fazer. Nasci para isso, é o que me realiza profissionalmente e também como pessoa. E muitos acreditam, mas é tão difícil uma agenda corrida, é tão difícil empreender. Realmente é. Mas quando você ama aquilo que você faz, o peso se torna muito mais leve. Porque empreender hoje é aquilo que eu faço e que eu nasci para fazer. Então não é um peso, não se torna um peso. Quando a gente faz com amor e um sorriso no rosto. É verdade. Porque o dia estando bom ou ruim, coloca um sorriso no rosto e vai, porque vai dar certo. Vai dar certo. É o nosso mantra. É o nosso mantra de todos os momentos. E você fala uma coisa que é muito a paixão pelo que faz. Você sempre soube que a advocacia era isso? Sempre teve esse encontro? Houve um momento que você foi assim e o empreendedorismo lhe picou? Como foi essa paixão? Sempre esteve ali ou ela foi acontecendo aos poucos? Engraçada essa pergunta porque eu digo a todo mundo que eu não me via enquanto advogada. Comecei a faculdade de Direito por amor ao direito, ao conhecimento, por querer saber como as coisas funcionavam. E terminei a faculdade dizendo que eu não queria advogar. Os colegas, eu vou ser juiz. Isso não é para mim. Não, eu vou ser juiz, eu vou para o Ministério Público, eu vou para a polícia. E eu ficava, não. O meu sonho era fazer direito. E quando eu terminei, meu marido olhou para mim e fez: o que é um formado em direito se ele não tiver uma carteira da OAB? Você precisa prestar a ordem. E sabe a pergunta do seu marido. Exatamente. Fui prestar a ordem. Foi 1 ano e meio de estudo, estudando 12 horas por dia, porque ali era a época de pandemia, então não se tinha o que fazer. Eu fui estudar. E no dia que eu recebi a minha carteira da ordem, eu digo muito, eu precisei desse sofrimento para receber a minha carteira. Para dar valor ao que ela significava. Uhum. E foi como uma gestação. Passei 1 ano e meio, 12 horas de estudo por dia. E no dia que eu recebi a minha carteira da ordem, foi como se eu tivesse sido coroada. Não, neste momento, a partir deste momento, eu sou advogada. E como um passe de mágicas, eu me apaixonei por advogar. Enlouquecida. E eu disse, não, eu nasci para isso. É isso que eu vou fazer, mas eu não vou para uma advocacia tradicional. Porque ela não me representa. Uhum. Eu vou transformar isso em uma veia do empreendedorismo. Porque eu amo realmente é empreender. É transformar problemas em solução. É encantar o cliente. É trazer um novo olhar para aquilo que para você é um dom. Porque você é uma comunicadora nata. E por que não você transformar esse seu dom natural em algo que você pode fazer profissionalmente? Porque empreender é isso. Exatamente. É pegar o seu talento e transformar em algo que você pode ser realizado profissionalmente. E eu acredito fortemente que essa é a junção e o casamento perfeito. Eu tenho uma frase que eu acredito fortemente, que é:
onde existe uma pessoa realizada, nela Deus está habitado. Amém. E quando nós falamos sobre isso, é sobre o sentido de propósito mesmo, porque a jornada não é fácil. Muitas vezes a gente olha e faz, o que é que eu estou fazendo neste momento? Mas vem um propósito, vem algo muito maior que encaixa esse trilho novamente, que é o que eu vejo em você. Eu vejo aquela expressão que lá em Patu se diz muito, que é nó em pingo d'água. Com certeza. É um pouquinho do que você faz, porque é esse desejo do fazer acontecer de fato. E tem uma curiosidade de Ruth que eu preciso compartilhar com vocês. Eu não sou assim, boca aberta, mas eu preciso colocar que eu acho que vai de encontro a esse grande propósito, que é a comunicação. Com certeza. Sabe quando você é pega de surpresa? Essa garotinha olhou pra mim e disse, Julie, eu não me comunicava. Eu tinha medo de me comunicar. E hoje é quase que impossível imaginar você sem colocar pra fora o que você acredita, o que você sente, seja no empreendedorismo, na advocacia, na comunicação. Exatamente. Como foi esse processo de transformação pra você, Rutinha? Eu lembro exatamente do dia em que eu me apaixonei pela Vox. Inclusive, foi no GoRN 2022. O ano era 2022. Eu passei no stand. Jornada de oratória era algo desse tipo que estava escrito no banner. E eu tirei uma foto. Comecei a acompanhar a Vox. E em 2023, fui assistir a palestra de Sérgio. Mas, por coincidência, Sérgio não estava lá. Quem estava era Luiz Henrique. E ele tem uma frase que diz em todas as suas palestras e nas suas aulas, mas na minha cabeça ela soou de um jeito diferente. Parafraseando a frase dele, ela dizia exatamente assim: depois que você conhece o poder da sua voz, você não permite que mais ninguém te cale, nem você mesmo. E bateu em mim como eu não sei o poder da minha voz. Eu não sei até onde eu posso chegar. Porque a realidade é que a advocacia, a faculdade de direito, ela não te ensina a utilizar a sua voz, que é a principal ferramenta de um advogado. Faculdade de direito nenhuma ensina você a utilizar o poder da sua voz. E naquele dia eu já era advogada e disse, eu preciso disso. Eu preciso conhecer o poder da minha voz. E procurei a Vox para ganhar segurança. Na nossa primeira aula, Luiz perguntou, Ruth, o que você quer na Vox? Qual é o seu desejo? Eu respondi, eu preciso ter segurança para falar, para utilizar a minha principal ferramenta de trabalho. E foi uma jornada de autoconhecimento, de evolução, que quem me conhecia ali precisa me conhecer novamente. Vox, eu disse a todo mundo, quem me conhecia antes da Vox precisa me conhecer hoje, porque é uma outra pessoa. Era um medo de falar, era uma vergonha de aparecer, que eu fazia, meu Deus, de quem era esse medo? Porque ele não era meu. Ele não era meu. De onde ele veio. De onde ele veio. E você sabe que uma das coisas mais extraordinárias que eu vejo na comunicação é esse poder. Porque nós temos preciosidades guardadas aí para compartilhar. Mas o medo, ele me breca de uma forma que eu perco o extraordinário do outro lado. E quantas coisas a gente vai perdendo de impactar? Porque hoje você está indo de encontro a um novo projeto. Eu tenho quase certeza, Ruth, que a comunicação, essa potência que a comunicação faz com que a gente tenha, fez com que você fosse dando esse outro passo. Isso, com e eu queria certeza. que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque não basta, gente, ela ser uma empreendedora, uma advogada empreendedora, ela agora também é o quê, Ruth? Fala, Ruth. Agora eu abrirei um novo CNPJ ensinando outros advogados, outros colegas de profissão a empreender. Porque você pode sim viver da advocacia de forma saudável e de forma sustentável. A advocacia, ela não é apenas a sua profissão, ela pode ser o seu produto, ela pode ser aquele pozinho mágico que transforma você de um simples profissional para um profissional extraordinário. Com método, com técnica, com comunicação. Porque eu já vi advogados com mais de 25 anos de carreira que estão atolados em um escritório, terceirizando uma sustentação oral, terceirizando processos porque tem medo de utilizar a voz. Porque tem medo de advogar, de olhar para a sua profissão como algo rentável. Se afoga ali na advocacia tradicional e aguarda só o quê? A aposentadoria chegar. Enquanto ele poderia estar vivendo o extraordinário. Então é possível sim você ter uma advocacia rentável, sustentável e principalmente você aproveitar a vida enquanto também é um advogado. Porque de aproveitar a vida...
Dá pra fazer ali uma costura? Dá pra fazer uma costura dentro desses dois mundos? E, Ruth, pra fechar, eu queria lhe fazer uma pergunta que às vezes acontece na vida e a gente só para pra pensar nesse momento depois. Mas teve algum momento durante essa jornada, entendendo o poder que a sua voz tem, entendendo o impacto que ela tem de forma intencional na sua vida e na vida das pessoas, teve algum momento que você falou assim, uau! Caramba, como a minha comunicação fez diferença nesse momento. Tem algum momento que você se viu e que você lembra? Tem. Eu lembro de um dia ter conversado com uma aluna da Vox e eu cheguei para ela de uma forma muito sutil, porque quando a gente aprende sobre comunicação, sobre oratória, a gente abre o nosso olhar para um mundo. Então você começa a entender pessoas, a ler pessoas de uma forma diferente. E eu lembro que nesse dia essa aluna estava passando por mim no corredor. Eu peguei ela assim e disse: você tem um brilho tão absurdo que se você for olhar, ninguém acende uma vela e coloca debaixo da mesa. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la. Você nasceu para brilhar, sua voz merece ser ouvida. E ela disse: Ruth, você não tem noção do que foi isso para mim. Porque eu estava precisando ouvir aquilo. Que ela estava querendo desistir desse mundo da comunicação, porque ela tem uma loja online. E ela estava querendo desistir de tudo, porque disseram, agora você é só blogueira. Reduziu a uma pessoa. Coisa que não é fácil. Não, muito pelo contrário. Reduziu ela como se ser blogueira fosse pejorativo. Eu disse muito pelo contrário. Você está falando daquilo que você ama, da sua empresa. Você não está utilizando a sua voz para falar mal das pessoas, para denegrir, para manchar a imagem de ninguém. Pelo contrário, você está usando a sua voz para falar daquilo que você ama. Então não está manchando a imagem de ninguém ou afetando ninguém. Porque a nossa voz, ela precisa e ela merece ser ouvida. Se você tem algo bom a falar, se você tem uma mensagem boa para trazer para o mundo, por que não? O mundo está cheio de pessoas ruins e as pessoas boas estão se calando. Então, se você tem uma mensagem para dizer ao mundo, saiba que a sua voz precisa e merece ser ouvida. Porque depois que você descobre o poder da sua voz, você não permite que mais ninguém lhe cale. Principalmente você. Porque muitas vezes o que te cala é a sua autocrítica, é o seu autojulgamento. Porque ninguém está nem aí para o que você vai fazer ou não. As pessoas hoje em dia elas estão olhando muito para si. Mas nós temos boas mensagens a levar ao mundo. Nós temos excelentes mensagens. E todos nós, eu acredito fortemente, ninguém veio nesse mundo a passeio. Isto. Muito menos à toa. Mas é preciso reconhecer, colocar voz e calar um pouquinho esse medo. E você fez uma finalização tão linda, Ruth, tão verdadeira sobre aquilo que você acredita diante de tantos projetos incríveis que vêm pela frente, que eu só tenho a lhe agradecer por essa conversa, por esse bichinho da comunicação que você consegue transmitir para quem passa por perto. Muito obrigada. Um brinde a essa conversa maravilhosa. E, para trazer uma cara de pós, a gente trouxe um mimo, uma lembrança para ficar marcado toda a nossa jornada. Obrigada, então, que seja... meu patuzinho. Obrigada, meu patuzinho. O pessoal não sabe o que é o patuzinho, mas precisam. Exatamente. Patuzinho é uma cidade extraordinária do Alto Oeste que vale a pena conhecer, da qual nós somos apaixonadas, né, Ruth? Exatamente, porque depois que você conhece aquele pé de serra... Jamais esquecerá. Jamais esquecerá. Muito obrigada, minha Ruth, pela participação. E aqui nós acabamos de testemunhar que ninguém passa na vida de ninguém à toa e de graça. Nós sempre estamos nesse mundo para somar. Esse é o nosso real propósito e foi o que aconteceu aqui na nossa conversa. Muito obrigada mais uma vez. Até o próximo episódio. Tchau, tchau e fiquem com Deus.